Então, o senhor foi, só para ver se está correto aqui, né? Foi vereador pelo MDB. Embaixo, Breno, vereador pelo MDB. Isso. O senhor foi vereador de 60 a 63? 68 a 71. Isso, 68 a 71. É, isso daqui elas fazem, mas acaba não resolvendo muita coisa. Não. Então, o senhor conta aí o período que o senhor foi vereador, conta da Então, história nós do somos- senhor, e pode até contar do senhor, da vida do senhor, da trajetória do senhor, Vou como o falar senhor chegou também, a ser vou falar. vereador. O senhor fique à vontade. Vamos começar então? Então vamos lá. Como eleito vereador em 68, a bancada nossa foi a majoritária na época, né? Já era de 13 vereadores o total. E houve aquele problema da intervenção federal na nossa cidade, né? Naquela época, que foi em 70, por aí, né? Então houve afastamento do prefeito na época, Milton, né? E houve aquele problema a pressão da intervenção. Inclusive nós fomos chamados lá no GECAM, fomos lá todos lá prestar depoimento, falar sobre né? Eu falei, eu estou debutando na política. Eu não vou falar nada porque eu não sei de nada, eu fui eleito, fizeram sorteio para 2 vereadores e com a comissão de advogado sobre o processo, você entendeu? Então, eu fui um dos membros que foi sorteado, eu e o Alcides Zaniboni, se não me engano, na época. Fomos sorteados para ir. Mas aquela pressão vinha lá, nós tínhamos que ir lá, reunir, os advogados sabiam de fora, aqueles negão, e falavam para nós. E aí, isso, aquilo, precisa. Está vendo isso aqui? Isso aí não podia, isso está contra a lei, isso é coisinhas significantes, né? Negócio de viagem para Uberlândia, não sei para onde, coisas que hoje milhões aí não faz nada, né? Que roubam. Então, eu achei que foi uma injustiça o afastamento do Milton aí, entendeu? E outra, enquanto ele esteve ali, eu como vereador, eu sempre dei apoio em todos os projetos que vinha de bom para o povo, certo? Geralmente, quando ele foi afastado, o coronel me chamou para dar apoio, que precisava dar apoio, se não precisava não sei o quê, e foi aquela pressão, né? Falei, não tem problema nenhum, falei, eu dou apoio. Se for o projeto que vem de encontro para favorecer o povo, bem para o povo, eu apoio, eu voto a favor, entendeu? Então, e o povo, o partido ficou meio coisa comigo, você entendeu? Porque eu dava apoio. Porque geralmente, você é vereador, você sabe que a maioria, quando é a maioria, sempre quer votar contra o prefeito, porque não quer que ele se elege outra vez, né? Então, o problema era esse aí. Então, eles queriam que eu votasse contra. Falei, mas eu não vou votar contra um projeto que vem de encontro com o bem do povo, que vai precisar, um bairro está precisando disso, ou outro está precisando, eu vou votar contra. Então, o que eu estou aqui? Estou representando o povo. Não estou representando só eu, estou representando o povo. Por isso que, apesar de não ganhar nenhum tostão, deixava dos meus afazeres, pegava o meu carro e ia lá com a pessoa que vinha me procurar para problemas do bairro. Eu ia lá, levava ele, via o que estava acontecendo, o que estava precisando. Eu vinha, trazia na próxima sessão, já fazia como indicação, como requerimento, para poder fazer o benefício para o povo. Mas a maioria, às vezes, o partido que era meu não ficava satisfeito, certo? Então, por isso que às vezes a gente ficou meio queimado um pouco por causa disso, né? O nego fica, né? Fala, foi vendido, sabe que foi vendido? Fica falando essas coisas, né? Então, a gente tem que... É isso aí que eu tenho que falar, mas é esse problema aí, né? Como é que foi essa vez que o senhor foi lá no GECAM?
O senhor foi convocado para ir no GECAM? Como é que foi essa Eles só conversa com os perguntaram, militares? eles queriam que falasse alguma coisa sobre o prefeito, né? Sabia que ele fazia, que ele não fazia. Eu não falei, eu não sei nada, não estou sabendo de nada, entendeu? Mesmo os outros, né, que foram, né? Fomos uma perua lotada, né? Dos vereadores, né? Lá no GECAM. Então eu falei, eu não sei nada. O senhor lembra quem que foi lá no GECAM? O senhor se lembra quem foi no GECAM? Quem foi? Ah, rapaz, naquela época lá é difícil a gente lembrar todos, né? Eu acho que ali tinha, do MDB tinha eu, tinha o Franzini, quem mais? Franzini, tinha o... A gente não lembra tudo no momento, viu? Tinha o Batistella, O Bruno Moisés Batistella? o José Batistella. Ah, tinha uns outros lá, foram tudo... Arnaldo Sanches, talvez? Arnaldo Sanches? Arnaldo Sanches, Bacana. o Bonini, O Bonini? Laurindo Bonini, Sim. tá aí, não tá? Tá, Que da lista dos vereadores. Laurindo né? Bonini também foi. Ele era vereador. E como é que foi esse período da gestão do interventor? O senhor falou que, inclusive, o senhor às vezes não era muito bem compreendido, se eu pude entender, o senhor não era muito bem compreendido pelos colegas do MDB, né? Mas, então, inclusive, o senhor, como é que o senhor via o perfil do interventor? Porque o que a gente percebe é que ele veio aqui cumprir uma missão, não é isso? Mas eu, sinceramente falando, ele veio aí meio forçado. Eu acho que o problema da intervenção aqui em Araras não devia de ter. Foi uma injustiça mesmo, eu falo, porque o rapaz, o Milton, não fez coisas que agravasse para ser afastado ou ter intervenção. Isso aí foi uma coisa que, você vê, nós na época, eles tinham 3 candidatos contra o Milton, certo? E eles tinha aquele negócio de legenda, né, podiam unir, o mais votado dele era eleito. Mas nem assim eles conseguiram vencer o Milton na época, você entendeu? Uhum. Então o que aconteceu? Eu acho que o poder aquisitivo aí ficou com dor de cotovelo, qualquer coisa, e foi em cima aí, porque eu acho que essa interventoria veio meio forçada, viu? Meu ponto de vista, que eu achei que não merecia. Viu? E o senhor tem algum sentimento, uma impressão ou conhecimento de que essas pessoas que o senhor disse que foram incomodadas pelo prefeito Milton Severino, essas pessoas que ficaram incomodadas com a eleição do prefeito Milton Severino, elas que solicitaram a intervenção? No meu ponto de vista, eu acho que foi, viu? No meu ponto de vista, E quais pessoas seriam essas, senhor? Quais pessoas seriam? Eu não gostava de citar nomes, Bruno, porque você sabe como que é, né? Uhum. Então eu gostava de... Tem algumas pessoas que já são falecidas, né? Mas dizem que um dos depoentes nos disse que acreditava-se à época que a dona Renata Crespi, ela teria uma proximidade com o ministro da Justiça e que isso teria causado a intervenção. O senhor tem informação? O zum que houve na época foi isso aí, né? Foi essa conversa na época. Foi essa conversa que saía que o poder aquisitivo forte da cidade aí que se envolveu nisso. Mas eu não sei falar a pessoa que é, quem que é, certo? Entendi. Porque o Milton era muito povão, era muito popular. Era popular. Ele não perdia eleição, porque ele era popular do povo. E ele não era ligado à classe alta da cidade. Ele estava mais junto com o pobre, onde é que estava o pobre aí, na periferia, na cidade, coisa, do que nos grandes centros de intelectuais. Esse pessoal não gostava do prefeito Milton. A turma ficava bravo, né? Queria saber, né? E por que ele tinha esse desentendimento com a elite da cidade? Era porque eles não toleravam, porque o Milton era um homem do povo, porque ele tomava medidas contra a elite? Por que o senhor acredita que tinha essa desavença assim? E os outros? Entre o poder isso, poder das outras
partido, no caso, né? Por que que o prefeito Milton incomodava a elite econômica da cidade? Incomodava porque, às vezes, porque eles queriam ser o dono da cidade, comandar, você entendeu? Então, eles achavam que tinha que, né, dar um jeito de... Você vê que já que eles fizeram até 3, fizeram aquela coisa de legenda para acumular, para o mais votado deles ser eleito. E não teve condição, então ficaram mais bravos ainda. Certo. Bacana. E o senhor foi vereador só naquele mandato, senhor Ciderli? Fui, Depois candidatei tudo, mas não tive, não fui. Não foi Porque a eleito. turma ficou, sabe, o povão era assim, porque eu apoiei o coronel no projeto, depois que ele mandava, ele pediu para me apoiar, então ele pegou, o povo revoltou, pensou que eu era vendido, ou estava, né, teve farso, então aí não tive mais possibilidade. Depois o senhor nunca mais se candidatou? Nunca mais. E daí saiu da política? Saí. E profissionalmente, com o que o senhor trabalhava? Eu trabalhei na Cutrale, no Sucutsut Cutrale, trabalhei na Cito Pictina, 20 anos. Negócio de laranja, fui chefe de região de laranja, compra de laranja, né? A multinacional, né? Trabalhei lá por muitos anos. A base eleitoral, quando o senhor foi eleito, qual foi o segmento que o apoiou na eleição? O senhor tinha como identificar? Olha, você vê, eu tinha muito entendimento. Esse Fátima aí, o bairro do Fátima, o que eu fiz para esse bairro aí, eu lutei para esse bairro aí, e você vê, a gente é incompreendido, eles não lembram do que. Porque ali, faltava água, asfalto. Asfalto ali naquela época era só aquelas 2 ruas do parquinho ali, até onde que é a igreja hoje, certo? A iluminação parecia uma vela de noite, assim, de coisa. E ele não... Nada. Fui candidato outra vez, mas que não lembro de nada. Não lembro de... Coloquei nego, que saiu uma lista, quando o Milton entrou, para, como é que fala, coisar um pouco a folha de pagamento. Você entendeu? Então, reduzia a folha. Fez uma coisa para mandar uma certa quantidade de gente embora, porque a folha de pagamento estava muito elevada, né? Então, você vê, ele deu para nós, chamou lá, tem 3 elementos aqui da lista para vocês tirar. Não mandar embora. E eu peguei 3. Tirei 3. Eu queria tirar mais, mas não deixaram. Aí tirei 3, e hoje eles são aposentados. Capaz de nem votaram em mim quando eu fui candidato outra vez. E teve vereador lá que não teve coragem de tirar um. Isso aí que eu fico bobo. O nego precisava, coitado, que trabalhava às vezes até aí no duro, aí, né, na coisa, carpinagem, na coisa da prefeitura. E a pessoa não teve coragem, teve vereador lá na época, não tirou nenhum. Eu falei, então deixa eu tirar o seu... Não deixaram. Então, assim mesmo. Casa própria, tinha só a Vila Dona Rosa Zurita naquela época, você entendeu? Eu coloquei lá umas par de famílias lá, que precisava de casa. Naquela época eu coloquei umas 3, 4 famílias lá. Então, há pouco tempo agora, eu estava no Tiradentes, lá no hipermercado, eu escutei, falei, ô Raquel. Falei, opa, você lembra de mim? Falei, não lembro, tanto tempo, né? Falou, olha, essa casa que você me acertou lá para me comprar, para acertar, eu paguei tudo, agora eu vendi, agora estou para cá com uma casa melhorzinha, tá? Então eu falei, o prazer é meu, então eu fiquei pesaroso com isso aí, satisfeito de saber disso aí. Bacana. Certo. Então é isso aí. A base do senhor, então, era o Fátima. Foi ali que o senhor fez a base ali eleitoral. Eu tive muito conhecimento, né? Uhum. E outra, até ela viu a revista, você viu a revista do União? Sim. Eu fui bicampeão amador pelo União, joguei lá, né? Uhum. Então, na época, eu tinha o bar ali também, na esquina, no Corroquel ali, né? Uhum. Eu tinha o bar, então o movimento ali do Fátima, ali, passava tudo por ali, né? Fátima, Fazenda Santo Antônio, o Caio Prado, a Usina São João, então eles paravam tudo ali, então eu tive aquele conhecimento com a turma que, né, me levou. É isso aí, Breno. Bacana.
Tem mais alguma coisa que o senhor lembra desse período do mandato de vereador? Essas curiosidades que o senhor conta é interessante. Não, no momento foi só isso aí, não tem... E essas casas que foram feitas foram com o Milton, o prefeito, ou foram com o coronel, interventor? Que Essas casas que o senhor disse durante... Não, o tempo do Milton. Ah, do Milton já. O tempo do Milton, O Milton que fez essas moradias. Foi que saiu a vida do... Só tinha aquela vila, aquela época lá, né? De casa popular. Inclusive, uma das acusações contra o Milton é que ele tinha cedido pedreiro lá para o Clube do Marabá. Para o Marabá, mas o Marabá, eles durante a semana tinha, não sei o que era, um empreendimento de família, de costureiro, não sei o que era lá. Por isso que ele ajudou a fazer lá, certo? Aí no fim de semana ele aproveitava e fazia o bailinho lá para o povo lá, para a diversão do povo. Então foi isso aí que coisou ele. Entendi. Depois teve uma sessão, não sei se o senhor se lembra, nós temos aqui o registro da sessão da Câmara que julgou o Milton e foi votado. O senhor lembra como é que foi essa sessão? Lembro. Inclusive, por isso que eu estou falando sobre esse negócio dos dois coisas que dos dois advogados que eu fui seguir, que eu fui membro da comissão, certo? Eu fui escolhido, o Artizani Boni. Eu não sei se foi palhaçada que fizeram alguma coisa... Era um sorteio, né? Coisa assim. Hã? Era um sorteio. É um sorteio. Mas fizeram um sorteio antes e caiu outros negros lá. Mas acho que foram lá com o cara lá e saíram fora. Aí fizeram outro sorteio. Aí caiu eu com o Artizani Boni. Então nós fomos seguir os dois advogados no processo, certo? Então foi o que aconteceu isso aí. O advogado falava, isso aqui, ó, não tem, na hora que nós estávamos vendo lá na reunião, isso aqui não pode, isso aí é contra a lei, isso aí vai, nossa senhora, até você votar contra é perigoso. Falava assim para a gente. E eu estava debutando na política, estava, né, era novo de coisa, a gente fica meio, né? Aí teve um item que eu votei contra, porque eu fui membro secretário da mesa aquela vez lá, dessa sessão. E eu votei um item contra, porque eu sabia que precisava nove parlamentares para poder caçar. Mas não conseguiu. Não conseguiram. Eles tiveram a maioria, mas não atingiram os 2/3, né? Isso. Então... E na eleição seguinte, o senhor foi candidato novamente, né? Mas eu não... Aí foi o candidato do MDB, foi o seu Pedro Pessotto, né? Na eleição seguinte, eu nem sei se fui candidato, acho que não, viu? Do tempo do Pedro Pessotto, acho que não. Quando ele foi candidato a prefeito, o senhor não se lembra? Pedro? O Pedro não lembro não dele. Lembro. Ele foi vereador junto comigo. Isso. Inclusive foi presidente da Câmara lá, 2 anos, né? Biânio, né? Ele era o presidente da Câmara quando aconteceu a intervenção. Isso. E depois ele foi o candidato a prefeito na seguinte, após a intervenção. Mas o senhor não se lembra dessa? Não lembro. Essa aí eu não lembro. Tá bom. Tem perguntas? Fique à vontade. Quando o senhor foi levado lá para Campinas para fazer o depoimento do que tinha acontecido, vocês foram pressionados, teve violência, como que foi a saída para lá? Da onde? Quando vocês foram para Campinas, lá na... Em Campinas? Não, lá não teve nada de pressão, eles só pediram, né? E falaram que a gente tinha, que às vezes eles fizeram uma coisa meio forçada, assim, para nós falar alguma coisa, né? No GECAN. Mas eu não tinha nada que falar, não estava sabendo de nada, nós não podíamos falar nada contra o Milton, né? Eles usaram de armas para... Eles usaram armas? Não. Nada? Não. É que eles, geralmente, na portaria, eles têm as coisas que ficam lá, né? Mas não ameaçaram nada, não fizeram nada. Só perguntaram se nós estávamos sabendo do que está acontecendo, dos problemas que estavam acontecendo. Então eu falei, não estou sabendo nada, porque isso aí é o problema do prefeito que está, né? Está fazendo essas coisas. Eu não estou sabendo de nada, nem falei nada, fiquei quieto.
Num dos depoimentos que a gente ouviu, né, de uma outra pessoa que veio depor, eles nos contaram uma história sobre o Max Baruto, né, porque ele publicava bastante nos jornais e tinha um contato. Eu estou meio surdo. Tinha um contato grande dos jornais, né? Que os jornais publicavam sempre algumas histórias, tanto a respeito do Milton quanto a outras coisas. E falaram sobre o Max que ele chegou a publicar um artigo que foi reprimido por um dos coronéis. O senhor se lembra de alguma coisa nesse sentido? Não estou entendendo, viu? Eu estou meio ruim de... Fala mais alto, mais devagar no microfone, cara. Desculpa. Não, tudo bem. É que eu também não estou acostumada com o microfone, então... o Max Baruto, ele publicava no jornal, ele tinha uma coluna no jornal, né? E ele fez um artigo nesse período da intervenção e ele foi reprimido por um dos coronéis, né? Coronel Laerte, por causa desse artigo que ele publicou no jornal. O senhor tem conhecimento? O senhor chegou a ver esse artigo? Tem esse coronel Laerte também, que vinha ali também, né? Sim. Ele era assessor, ou era um outro que comandava ali, mas quem mais comandava era o Pupo, né? Sim. Mas ele estava sempre ali também. Mas sobre outro ele quase não tinha muito contar, assim, saber alguma coisa dele, né? Do coronel Laerte, não... E eles não estavam presentes, assim, eles não Ele vinha não lá, tinham ele contato. vinha lá na prefeitura, vinha lá. Aquela pergunta que a gente fez para todo mundo, o senhor sabe de alguma coisa, se teve algum apagão na época da contagem da eleição? Foi na época que entrou Jair, né? Foi essa, Breno? Pagão? Apagão. Estavam fazendo a contagem dos votos, diz que houve um apagão. Sobre a nossa eleição? Na hora da nossa eleição, você fala? Na eleição seguinte. Na eleição seguinte eu não O senhor lembro. não lembra? Se fosse na nossa eleição, acho que não, porque teve nada disso aí, não. Teve, foi né, conferido tudo, ganhou, não teve problema nenhum de apagando. Agora, só se for na outra eleição que a gente não está sabendo, né, que não estava... O senhor chegou a votar na outra eleição? O senhor chegou a votar na outra eleição? Se eu cheguei a candidatar? Não, a votar. É porque eles nos falaram que no dia da eleição, quem ia votar, eles passavam, o coronel Pupo, o outro coronel, o coronel Laerte, eles passavam nas zonas eleitorais. Ah, você fala nas sessões? Eu não vi nada, porque na sessão que eu votei aí, foi ali eu voto ali no Justiniano, né? E eu e minha mulher não tivemos nada, eu não vi nada nisso aí, né? Sinceramente, não posso falar nada que eu não... Uma outra pergunta. Quando o coronel Pupo ele estava na gestão, chegou a época, o tempo da próxima eleição. Quando foi ter a próxima eleição, no final de 72, onde depois o Jair Colheita ganhou em 73, na época, no finalzinho da eleição, diz que saiu um boato que se votasse no PMDB de novo ia ter nova intervenção. O senhor ouviu algo sobre esse boato? É real? Eu não estou sabendo nada disso aí. Sinceramente, que vai ter outra eleição, não estou. Que ia ter outra eleição, então, não, já na eleição, diz que se fosse votar no PMDB, que o PMDB ganhasse de novo... esse boato sai mesmo, porque depois da intervenção que você fala após ele candidatar outra vez, você fala? Isso. O Milton, no caso, ou não? Ele não chegou No caso do Milton candidatar, no caso, porque ele saiu como intervenção. Isso. Aí ele foi absolvido Isso. e ele foi candidato, né? Então, nessa época saía um boato assim, que se ele candidatasse ao MDB, podia ser até a eleição ser... De novo, uma nova intervenção. Então, podia saiu realmente acontecer, esse boato. Saiu o boato, sim, para mim. Tá bom? Não, era isso, porque tem uns não lembram, então a gente queria saber, saiu esse boato? Então, saiu.
Existiu. Aquela história do busto dele que foi jogado no lago, o senhor sabe alguma coisa sobre isso? Do quê? O busto do Milton, que tinha um busto dele na praça, né? Busto, né? Que jogaram, Isso, jogar dentro d'água, né? Parece, né? Dentro do Isso. lago. Eu vou falar também, né? Eu falar que... que Até hoje não foi achado, né? a turma época aí era braba, política braba, Deus me livre. Era violenta? Hã? O senhor acha que a política era violenta? Era naquela- muito assim, que nem que era do Milton, a turma do Milton, sabe, tinha nego coisa, e do lado dos homens lá tinha também que pagava o nego, né, acertava coisa, então havia um problema difícil aí para congestionamento entre, né, as pessoas para... Pagava assim, tipo uns capangas assim, para ir lá fazer isso, para Não fazer sei se aquilo? eles pagavam Dos dois com lados, assim. capanga ou qualquer coisa, eu sei que havia contato, né, às vezes Agressividade, assim. é isso. Falou? Tá bom assim? Só uma perguntinha. O senhor se sentiu com medo, na época, de falar alguma coisa, com medo de repreensão após? Mas justamente, quem que não tem, né? Então, A se o gente, senhor- na época a gente tem que estava observando, porque os homens estavam com a força, e você vai fazer o quê? Tem que ficar quietinho, porque a gente já tem que... Então, o senhor tinha medo de falar o que o senhor sabia. O senhor A gente preferiu não ficar podia- quieto. porque naquela época você não podia estar se abrindo muito, porque você sabe, a intervenção, a federal, você viu, até pessoas de mais grau assim, de deputado, de ministro, tudo, foi até uma coisada para fora, né? Foi exportado. exilado. Então, a gente é humilde, né? Tem que ficar quietinho. Tá bom? Obrigado, Sr. Ciderley.